Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o nosso segundo episódio da Semana de Tecnologia do PROA junto com o PAN. Nós vamos falar sobre lógica de programação. Eu sou o Felipe, eu trabalho no Banco PAN, sou programador e líder técnico lá no PAN, trabalho na equipe de cobrança, né, com a parte de cobrança de clientes. Junto comigo está aí o Matheus e o Rodrigo. Puderem se apresentar? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, eu trabalho também como desenvolvedor aqui no Banco Pan, né? Eu também faço o papel de líder técnico e eu atuo com produtos de veículos, né? Financiamento de veículos, liberação de crédito para os lojistas que fazem a venda dos veículos aí, financiando pelo Pan. E aí eu tô já há um tempo aí junto com a galera, com o Felipe, com o Rodrigo, e aí eu vou passar agora para o Rodrigo se apresentar. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou responsável pela parte de arquitetura de sistema dos produtos de veículos e consignado, e para mim está sendo um enorme prazer estar gravando esse vídeo aí para vocês. Legal, valeu, Rodrigo. Primeiramente, né, como o Olivia até falou, a gente gostaria de agradecer a participação, né, passar um pouco do que a gente conhece, acho que essa é a ideia. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouco como ensinar um computador a fazer uma tarefa sua. A gente sabe do poder do computador, mas como isso funciona, né? Onde inicia? Qual é a ideia? Para começar, a gente separou uma agenda aí com alguns tópicos. Vamos iniciar falando um pouco do que é a lógica de programação, uma introdução da programação, falar das linguagens, do que é um algoritmo. Vamos entrar um pouco mais na parte técnica, do que é uma variável, quais são as decisões lógicas existentes, o que é uma repetição. E no final, vamos mostrar aí o quanto der de um programa para vocês terem uma noção de como funciona, ter um gostinho dessa programação, vocês vão gostar. Então, assim, a lógica, onde começou a lógica, né? A lógica, ela tem início lá na Grécia, com o filósofo Aristóteles. Ele criou a teoria do silogismo. O que é essa teoria do silogismo? O objetivo dela é estudar a relação dos nossos pensamentos com a verdade. Ou seja, eu desencadeando aqueles pensamentos até que eu chegue numa verdade. Então, como que foi a separação, né? Para a gente entender a cabeça lá do Aristóteles no início. Ele separou isso em três proposições, tá? Existe uma premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Tá, Felipe, mas o que isso significa, né? Olha essa frase. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, dentro dessa frase, a gente consegue encaixar certinho a teoria do silogismo que o Aristóteles criou. Como, né? A premissa maior, todos os homens são mortais. A gente sabe que todo mundo é mortal, né? Até onde a gente conhece, não tem ninguém imortal hoje. Então, assim, é uma teoria universal. Ela vai falar de todo mundo. A premissa menor, Sócrates é homem. Então, essa premissa, ela vai colocar uma pessoa, e ela está particularizando o Sócrates. Poderia ser o Felipe é homem, o Matheus é homem, o Rodrigo é homem. Aqui o homem é ser humano, tá, gente? Não é homem e mulher. Então, assim, eu estou englobando que o Sócrates é um ser humano. O que a gente pode concluir logicamente disso? Que Sócrates é mortal, porque como Sócrates é um homem, e todos os homens são mortais, então a gente consegue colocar que Sócrates é mortal. Isso é uma lógica simples, tá? Então, assim, a gente pode ver que desde o início lá com o Sócrates já tinha essa noção, já tinha essa conversa de lógica, tá? O que é importante a gente ressaltar?
Isso foi muito tempo atrás. É importante dizer que essa lógica ela pode chegar a uma conclusão falsa, tá? É mais para teorizar mesmo. A gente pode ter uma premissa maior que ela é verdadeira, uma premissa menor que atende aquela premissa maior e chegar a uma conclusão verdadeira, só que não é verdade. Por exemplo, os sorvetes são feitos de água doce. Essa é uma premissa maior. A gente não vê um sorvete feito de água salgada, né? A premissa menor. O rio é de água doce. Existem rios de água doce. Então, todo rio de água doce é um sorvete. A gente chega a uma conclusão que ela é verdadeira logicamente, porém no final ela não é verdade, ela é uma falácia, tá? Mas logicamente a gente chega a um resultado aí igual, um resultado esperado, uma conclusão que atende essas premissas que as proposições, né, que foram definidas por Aristóteles. Então assim, o que é lógica de programação, né? Baseado lá no que do que Aristóteles ensinou pra gente, o que é a lógica de programação? Ela é um conjunto de regras e conceitos que vão dar um norte pra gente na hora de criar um código escrito para uma máquina, né? Máquina não se resume só a computador, tá? Pode ser um smartphone, um computador. Hoje tem objetos inteligentes em casa, pode ser uma geladeira. A gente está numa era aí que é super tecnológica, então, assim, hoje em dia se resume a tudo, tá? A gente não fica limitado a um computador. Então, o que vai acontecer nessa lógica? Aqueles dados que recebeu, por exemplo, uma entrada, ele vai ser convertido em informações que o computador vai compreender, né? Então, eu, como pessoa, eu não consigo falar na linguagem do computador, mas eu vou passar uma instrução para ele, logicamente, uma sequência, eu vou explicar isso daqui a pouco, que o computador ele vai interpretar aquilo e ele vai compreender da forma de máquina e vai fazer o que eu preciso. Ele vai transformar aquilo numa regra, numa funcionalidade. Então eu programo dentro lá abastecer geladeira quando o alimento acabar, por exemplo. Quando internamente a máquina ela entender isso, ela vai mandar um SMS, alguma coisa, vai fazer lembretes. Existem diversas regras, tá? Então, como funciona a lógica, tá? Qual que é a ideia aqui? Ó? Por que eu separei em 10 itens? Vamos imaginar que eu preciso ir no banco, sacar dinheiro. Lógica nada mais é do que a organização daquele meu pensamento, né? Como o Aristóteles até falou. Eu tenho as premissas certinho para chegar numa conclusão. Então vamos pensar, logicamente. Meu primeiro passo é sair do banco. Meio estranho, né? Como que eu já vou sair do banco sendo que eu nem cheguei? Eu vou aguardar minha vez de ser atendido, vou entrar na fila do caixa, digitar a senha, vou entrar no banco. Assim, tá desordenado. Vou informar o valor que eu vou precisar retirar, vou procurar a fila do caixa, pegar o comprovante, o cartão e o dinheiro, entregar o cartão para atendente e conferir o valor. Note que esses são passos que eu preciso para chegar em um objetivo. Então, qual é o meu objetivo? Entrar em um banco, tá? Apesar disso ser algo da nossa vida, do nosso cotidiano, eu posso ter isso com vários processos, tá? Eu dei o exemplo aqui do banco, mas eu tenho um objetivo, que é sacar o meu dinheiro. Só que, logicamente, isso para mim não está funcionando, porque não faz sentido eu sair do banco primeiro, depois aguardar ver ser atendido, como que eu vou aguardar sendo que eu já saí do banco? Então, entenda como a lógica funciona, né? A maneira que eu tenho que organizar os meus pensamentos. Como seria isso? Essa organização? Eu vou fazendo por etapas, né? Qual que é o primeiro passo que eu preciso? Eu preciso entrar no banco. Então, bom, já sei meu norte, eu vou entrar no banco. Em seguida, eu vou procurar a fila do caixa, vou entrar na fila do caixa, eu vou aguardar a minha vez de ser atendido, eu vou entregar o cartão para atendente. Então, olha como essa sequência, ela já está fazendo muito mais sentido na nossa cabeça. Então, isso é uma lógica, né? Eu estou estruturando a ordem como as coisas vão funcionar. E para o computador, é assim também. Eu preciso definir uma ordem, eu preciso definir uma estrutura, ele precisa saber o que ele precisa
vai comandar a cada momento para poder executar as tarefas do jeito que a gente quer, né? Então imagina isso num programa, né? Confuso do jeito que estava anterior, o programa não ia entender nada, a gente não ia ter o resultado esperado, e aí a gente ia ficar frustrado, não funciona, não é o que o cliente pediu, e etc. Agora, quando a gente está bem estruturado, organizado, logicamente, as coisas funcionam. Então, ao final desses 10 passos, a gente vê que eu saí do banco com o meu dinheiro. E assim, não se limita a isso, tá, pessoal? É legal dizer que esse é um exemplo básico de 10 passos, mas ainda assim, dentro desses 10 passos, se a gente der uma expandida aí na mente, a gente consegue encaixar muitos fluxos, né? Então, por exemplo, né, entrar no banco. Então, assim, antes de entrar no banco, vamos verificar se o banco está aberto ou não, né? Se ele não estiver aberto, eu volto outro dia. Se ele estiver aberto, aí sim eu entro no banco. Vamos procurar a fila, né? Qual fila? Eu sou um cliente preferencial ou não? Então, eu tenho decisões, né? O Rodrigo vai explicar depois, mais para frente, isso tecnicamente, mas olha como a gente consegue encaixar essas lógicas dentro de um simples entrar em banco e sacar um dinheiro, né? A gente consegue ir expandindo a nossa visão de lógica. Linguagem de programação. Dando continuidade aqui, a linguagem de programação vai seguir aí a questão da lógica, tá? É natural isso. Então, lembra que eu falei que a lógica, logicamente, eu tenho que fazer certinho para o computador entender. Então, inicialmente, assim, o que a gente tem hoje, tá? 3 tipos aí de linguagens. 2 que são o que a gente chama de baixo nível, que é a linguagem de máquina e a linguagem assembly, e a linguagem de alto nível. O que é a linguagem de baixo nível, linguagem de máquina? É realmente aquela linguagem que conversa diretamente com o computador. Você já deve ter ouvido falar de 0 e 1, né? Os binários, os bits. A máquina, ela conversa desse jeito, ela não entende a nossa língua, né? O português, o inglês, o espanhol. Ela entende números. Então, quando o computador vai conversar, né? Quando um software vai conversar com o computador, com o hardware diretamente, né? Assim dizendo, é nessa linguagem. É 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0, 0, 0, 0. É dessa maneira. Então, é uma linguagem que a gente não compreende, ela é bem difícil. Para a gente entender mesmo, tem que conhecer bastante de hardware também, né? Não só de software, mas de hardware, para entender ele como o hardware interpreta. A gente tem a linguagem Assembly, que também é de baixo nível. Ela foi uma tentativa aí de melhorar a comunicação com a máquina. Em que sentido, né? Não precisar escrever, por exemplo, os 0 e 1, né? Eu tinha instruções um pouco mais claras, ainda assim difíceis até de entender, porque eu mexia com memória, então assim, é um assunto até complexo. Ainda assim é uma linguagem de baixo nível, eu não tenho uma facilidade em compreender, não é um texto legal para compreender, né? São linguagens mais difíceis, porque a gente chama de baixo nível, porque ela está direto ali na máquina mesmo, tá? E a gente tem as linguagens de alto nível. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma, porque depois o Matheus vai até falar, mas o que são essas linguagens, tá? Elas são linguagens que a gente escreve como se estivesse falando um inglês, por exemplo, um português, um espanhol, né? A gente tem essas linguagens que a gente chama de orientada à escrita, né? Mas eu escrevo em inglês mesmo, passando instruções em inglês, e isso é convertido. Existe um tradutor que vai transformar aquele meu código. Eu tenho um código escrito em inglês, ele vai transformar aquilo numa linguagem de máquina, para a máquina entender. Ela não vai entender eu falando com ela normalmente num programa de alto nível, uma linguagem de alto nível. Ela precisa ser convertida. Então, por trás existem esses tradutores, né, que vão converter, e aí sim a máquina passa a entender essas linguagens. Vamos lá, Matheus. Bom, então eu vou pegando aí o gancho do que o Felipe falou, né? A gente tem aquele monte de números, né? 0 e 1, que trabalham nas linguagens de baixo nível, parece até o Matrix, né? Um monte de 0, um monte de 1, ninguém entende nada.
Inclusive a gente que está mais tempo aí mexendo, não entendemos nada também, tá? Alguma coisinha ou outra a gente entende. Mas o Felipe foi muito feliz aí falando sobre as linguagens de programação, porque basicamente é a forma que a gente tem de como passar uma instrução que a gente quer trazer do mundo real para o computador. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um programa para executar os passos que o Felipe falou lá, de entrar no banco, pegar a fila de atendimento, pegar minha senha, tirar minha senha, eu poderia escrever elas através de uma linguagem, né? Então, essas linguagens você vai poder passar instruções de forma lógica para o computador. A linguagem, ela vai pegar, compilar isso em linguagem de computador, então ele vai exatamente fazer a tradução para a linguagem de computador, para o computador poder fazer as execuções que você precisa, né? Então, a gente tem uma série de linguagens e de paradigmas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente usa muito aqui o .NET, o Java, né, que são bem utilizados no mercado, mas a gente tem linguagens mais próximas da matemática, nos paradigmas funcionais, né? Tem outros paradigmas que eu vou abordar um pouquinho mais. Então, o que a gente pode dizer sobre linguagem de programação, né? Ela é um conjunto de sintaxe e semânticas, né? Uma sintaxe é uma forma de você escrever o código, a semântica é você dar significado àquilo, né? Então, a gente vai trazer regras do mundo real, né? Necessidades do mundo real, abstrair ela de forma que a gente consiga colocar dentro de um sistema de computador e o sistema converse com a máquina para fazer as nossas funções, né? Então, a gente usa muito para automatizar coisas do dia a dia. Lá nos inícios dos tempos, a programação, os computadores eram utilizados para fazer cálculos balísticos na guerra, né? Então, desde os primórdios, a gente já tem esse tipo de função sendo executada, né? Então, a tradução que o Felipe falou, nada mais é do que a parte de compilação. A linguagem, ela vai compilar o código que você escreveu, seja em português, inglês, espanhol, e vai traduzir para o computador entender, né? Então, seguindo essa linha, a gente tem uma série de coisas que a gente pode abordar aqui. Então, de forma geral, a gente tem uma parte de linguagem, né? Muitas linguagens. Qual que é melhor? O que eu posso dizer é que a gente não tem uma linguagem melhor. A gente tem linguagens diferentes para resolver problemas diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar o WhatsApp aí. O WhatsApp ele usa a linguagem funcional, que é um paradigma que não é tão utilizado hoje em dia, né? Então, ele utiliza funções, ele é definido através de funções, e isso é um pouco diferente do que a gente está habitual, por exemplo, na orientação a objeto, né? Como que funciona a orientação a objeto? Ele abstrai coisas do mundo real, por exemplo, o carro. Ele abstrai o carro em classes e métodos. Então, por exemplo, o carro seria uma classe, um método do carro seria ligar o carro, né? Então, isso daí é uma abstração que você faz para orientação a objetos. A gente tem linguagens que são representativas, né? Como o HTML, o XML, então ele já entra num paradigma declarativo. A gente tem um paradigma imperativo, que são linguagens como, por exemplo, o C, o C++. Essas linguagens também podem ser consideradas procedural, né? Então, ela segue uma linha de raciocínio e o fluxo dela é contínuo, né? Então, linguagens, por exemplo, orientada a objeto, né, trazendo para uma comparação, você pode ter um método no início do seu código, um método no final, e depois juntar ele. Agora, linguagens procedurais é tudo num fluxo direto, né? E temos também linguagens orientadas a eventos, que foi muito famoso na época, né, antigamente, o Delphi, o Visual Basic. Hoje em dia, a gente também tem o Java e o C Sharp para fazer aplicações de desktop, né? Então, por exemplo, quando a gente clica num botão, é disparado um evento, por isso que é chamada de orientados a eventos, né? Conforme o usuário vai interagindo com o sistema, ele dispara eventos para a gente tratar. E
Aí, pegando esse gancho, a gente pode falar assim, que cada evento que a gente dispara, a gente pode entrar em métodos, em funções e tudo mais. E aí a gente chega a falar um pouco de algoritmo, né? O algoritmo, basicamente, é uma sequência de regras dentro do seu código para ter um resultado esperado, né? Então, você vai ter um input, você vai ter um processamento e um output. Essa é uma premissa muito importante na computação. Tudo vai ser munido de informações para a gente ter um processamento e para ter uma saída. E o algoritmo nada mais, nada menos que é isso. Então, por exemplo, os passos que o Felipe falou do banco, poderia ser escrito um algoritmo nele, né? Então, passo 1, entrar no banco, pegar a fila, ser atendido, fazer o pagamento de uma conta, sair, fazer um saque, voltar para casa. Um exemplo que eu gosto de falar bastante de algoritmos é a regra de 3, né? Então, como que a gente traria a regra de 3 para um algoritmo? Vamos supor que eu tenha, sei lá, 30 barras, eu sei que se eu comprar 30 barras de chocolate, eu vou gastar R$ 100. Aí eu quero saber uma proporção, né? Vamos supor, putz, e se eu comprasse 60 barras de chocolate? Quanto que eu gastaria? Então a gente faria, por exemplo, uma regra de 3 aí na vida real, né? Ah, eu sei que 30 custa 100, 60 vai custar X, né? E como que eu falo para o computador, como que eu faço um algoritmo para trazer essa regra de 3 de forma lógica e dentro do computador, dentro de uma linguagem, né? Eu escreveria um algoritmo. Então, imagine o seguinte, o que eu tenho que falar para o computador para ele fazer esse processamento e me dar o resultado esperado? Bom, é igual o Felipe falou, de forma lógica e com passos. Então, a primeira coisa que eu teria que escrever no meu algoritmo é falar assim, computador, faz para mim, então, uma multiplicação de 60 por 100, né? Que eu estou fazendo a regra de 3, então a relação é 30 barras de chocolate custa R$ 100, 60 custa X. Então, eu tenho que multiplicar 60 por 100 e depois dividir esse resultado por 30 para chegar no resultado de X, tá? Então, como eu faria isso para o computador? Eu falar, computador, faz para mim a multiplicação de 60 por 100 e guarda numa variável, num espaço em memória A, né? Isso daí a gente chama de variável. O Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre variáveis após, mas vamos falar de espaço em memória. Então, eu multiplicaria 60 por 100 e guardaria num espaço em memória chamado A. Aí, qual que é o meu segundo passo? Ah, eu preciso dividir esse resultado por 30, para mim chegar no valor de X. Então, eu vou falar, ó, computador, pega o espaço em memória A e divide por 30. Então, o meu espaço em memória A vai ser o resultado de 60 vezes 100, que no caso é 600. Então, eu ia lá, A dividido por 30, vai me dar o valor, que é 200. Então, eu falo assim, ó, A dividido por 30, guarda no espaço de memória B, que é um outro espaço de memória. Então, eu tenho o meu resultado aí de X seria equivalente ao espaço de memória B. E aí, o que eu faço? Eu falo assim, computador, com esse resultado, eu posso gravar ele em algum lugar ou eu posso exibir ele em tela. Aí vai depender da necessidade, mas vamos supor que eu queira exibir em tela como se fosse uma regra de cálculo mesmo que eu programei. Ah, então, computador, exiba o espaço de memória B com a mensagem, você vai gastar, aí em vez do valor, né, eu coloco B, aí o computador ele sabe traduzir para o valor, então você vai gastar, sei lá, R$ 200 em 60 barras de chocolate. Esse seria meio que um exemplo de algoritmo. E a gente pode ter algoritmo para várias coisas, tá? Um sistema ele é composto de vários algoritmos, que são transformados em funções, ou transformados em métodos, ou transformados em vários tipos de procedimentos, né? Então, basicamente, a gente usa a linguagem de programação para escrever algoritmos dentro dela, que vai fazer uma relação entre a entrada, essa entrada ela vai fazer um processamento dentro dela,
e vai exibir um resultado para você, né? Então, seja esse resultado exibido em um banco de dados, que você vai guardar essa informação, seja exibido em tela, e é isso, assim, a gente sempre tenta pegar essa informação, trabalhar com ela e jogar para algum lugar. É bem esse conceito. Vem de algum lugar, é processado e jogado para um outro lugar. E aí o Rodrigo vai explicar um pouquinho melhor para a gente esse conceito de espaço em memória que eu estava falando, né? Então, esses espaços em memória são chamados de variáveis, e aí a gente vai seguir agora com o Rodrigo falando um pouquinho de variáveis. Obrigado aí, Felipe e Matheus, aí pelas explicações. Agora, dando continuidade, então, o que é variáveis, né, para o computador? Para explicar isso, vamos ver a definição primeiro das variáveis, né? Então, na programação, uma variável é um objeto armazenado em memória, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Então, o objetivo de uma variável nada mais é do que armazenar informações. Por isso que, hoje em dia, é tão importante computadores com bastante poder computacional, principalmente de memória. Os primeiros computadores, antigamente, tinham uma capacidade de memória aí quase de um Raspberry. Então, hoje, uma geladeira tem muito mais memória do que os primeiros computadores de mesa. Era bem difícil fazer qualquer sistema antigamente. Então, já que temos a definição de variáveis, em programação temos diversos tipos de variáveis, desde numérica até um objeto do tipo carro, que nem o Matheus explicou. Então, eu posso guardar um objeto carro na minha memória e dentro dela vai ter várias informações referente àquele objeto, né? Então, a gente tem uma diferenciação entre variáveis primitivas e variáveis do tipo objeto. Hoje vou abordar apenas alguns dos tipos primitivos, não vou abordar a parte de objetos, que entra já no conceito de orientação a objeto, mas sim na parte as variáveis do tipo primitivos. Entre eles, né, entre os tipos primitivos, eu coloquei alguns aqui no slide. Os principais são variáveis do tipo booleana, que elas são variáveis lógicas que aceitam apenas dois tipos de valores, que é true ou false. Então, a gente utiliza bastante elas para guardar valores de comparação, se é verdadeiro ou não. Um segundo tipo, né, na sequência, temos os valores inteiros, que, como o nome do tipo diz, armazena valores inteiros de 2.147.483.648 negativos, sendo negativos, até 2.147.483.647 positivos. Esse é um valor bem engraçado, provavelmente não sei se todo mundo vai lembrar, mas em 2014 o YouTube utilizava valores inteiros para fazer o contador de visualizações dos vídeos. E quando o vídeo do Gangnam Style ele deslanchou, esse contador ele estourou. Então o YouTube não conseguia mais contabilizar as visualizações daquele vídeo. A partir desse cenário que teve em 2014, o YouTube fez uma alteração, então esse contador deixou de ser inteiro e passou a ser um objeto do tipo long. Então, o long ele é um valor inteiro, só que ele, em vez de ser um objeto do tipo de 32 bits ou 4 bytes, ele é de 64 bits e 8 bytes, ele tem o dobro da capacidade. Então, com isso, hoje os vídeos têm uma capacidade de visualização o dobro do que tinha em 2014. Lembrando, né, Rodrigo, que isso não é incomum acontecer, né? Muitos programas que são feitos, a gente coloca int e chega uma hora que estoura mesmo. Sistemas que têm muito um incremento, principalmente que usam contadores para fazer incremento de informações, então, eu quero colocar uma quantidade de usuário, vamos considerar o Facebook. Ele usaria um contador para separar cada usuário, 1, 2, 3, imagine o volume de usuários que tem hoje no Facebook. Então, quando a gente inicia um projeto, você planejar quais serão os tipos de variáveis a serem utilizadas é bem importante por causa disso, que pode ocorrer de estourar o tamanho daquela variável em específico. Acho que o pessoal deve conhecer a história do bug do milênio, né, o Trevisan, que é o problema da data, né? Antigamente a data era limitada, e quando passou para o milênio 2000, vários sistemas
começaram a dar problema aí, e justamente nessa linha, né, de tipos de variáveis e as suas limitações. Então, a gente tem que conhecer bem com o que a gente está trabalhando para não sofrer depois com esses problemas, né? Exato. Na época do bug do milênio era por causa os sistemas confundiam ao ano 2000, porque ele só tinha duas posições, então eram as posições finais do que ele reconhecia. Então, quando virava para 2000, o sistema entendia como 1900. Ele não sabia que virava, ele não guardava a informação do ano completo. Então, continuando, outro tipo de armazenamento de valores numéricos é do tipo float, né? A diferença entre o float e o int é que com o float é aceito valores com ponto flutuante, como 10.5. No inteiro você não pode colocar pontuação, então é só valores inteiros mesmo. No float você consegue colocar valores de ponto flutuante. Da mesma forma que o int, caso eu precise de uma variável que armazene mais posições, eu posso utilizar o double, que ele também é uma variável do tipo 64 bits que armazena o dobro da informação. Por último, a gente tem o char, que ele armazena caracteres texto. Hoje em dia é muito difícil utilizar um objeto char, uma variável do tipo char, para armazenar caracteres. Porque como ele armazena só um caractere, é muito difícil se precisar fazer isso, armazenar apenas um caractere. Até aqui no slide eu coloquei um exemplozinho, só armazena uma letra, né? Então, o que a gente utiliza ultimamente? Nas linguagens atuais, nós temos uma variável chamada string. Ela não é uma variável do tipo primitivo. Na verdade, ela é uma implementação de um array de char. Então, por detrás de uma string, existe um array de char ali trabalhando. Mas já está construindo nas linguagens de programação e isso abstrai o uso dela. Então, a gente pode utilizar uma string aí sem precisar eu construir um array de char, fazer todo o tratamento dele. Então, ele facilita bastante. Então, na parte de variáveis, é isso, a gente finaliza. Agora a gente vai para começar a ver umas coisas mais interessantes. A gente vai começar a falar agora de laço de repetição, de condições. Como o Felipe estava explicando, né, na parte de lógica, de programação, e o Matheus também explicou um pouco da parte de algoritmos, para a gente fazer qualquer coisa, né, de decisão, hoje em dia, todos os sistemas, eu acho que eu nunca vi um sistema que não tenha um if dentro dele. De verdade, eu nunca vi nenhum sem pelo menos um if funcionando. Então, uma condição, né, é muito importante. A gente utiliza ela no nosso dia a dia, se a gente parar para pensar hoje, desde que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nosso dia é voltado em decisões. Então, a gente faz tomadas de decisões o tempo inteiro. No computador não é diferente. Na parte das tomadas de decisões, a gente tem aqui eu coloquei alguns cenários, alguns exemplos de algumas decisões que a gente toma no dia a dia. Então, imagine que hoje, no nosso dia a dia, na vida real, a gente toma a decisão aí, desde que o alarme toca, se eu vou acordar ali naquele primeiro alarme, ou se eu vou deixar ali a tocar o soneca e acordar mais tarde. Ambos deles têm o seu resultado. Então, se eu resolvo acordar ali no primeiro alarme, eu vou ter mais tempo para fazer as coisas que eu preciso, provavelmente eu vou chegar no horário que eu preciso em algum lugar. Se eu escolher o soneca, eu vou dormir um pouco mais, mas eu também vou ter as consequências. Então, eu tenho um sim e um se não. Da mesma forma que eu posso escolher entre tomar um café ou tomar um suco, se eu devo almoçar ou comer uma comida saudável, né, ou um junk food, um McDonald's, uma pizza. Então, tudo no nosso dia a dia envolve decisões. E o computador é a mesma forma. O computador usa decisões para poder tomar uma tomada de decisão em cima de uma condição lógica. Igual eu tinha falado lá no banco, lá, né, no início lá da lógica, né? O banco está aberto ou não? Né? A primeira decisão aí que eu já tomaria, né? Se o banco está fechado, eu não vou embora para minha casa, senão eu entro. Eu sou um cliente preferencial ou não? Então, assim, na hora que eu estava falando da lógica, eu estava falando de decisão sem você ter comentado, né? Mas já tinha, era implícito isso na nossa vida, né? A gente toma decisões hoje todo o tempo, né? Então, da mesma forma que precisamos tomar decisões para fazer as coisas, as máquinas para poderem fazer, os programas, na verdade, para poderem fazer qualquer coisa, eles precisam de alguma decisão. Então, para a gente obter algum resultado em alguma coisa, você precisa de uma tomada de decisão, que entra a lógica, né? Então, você usa a sua lógica para fazer a melhor forma essa tomada de decisão. Aí também, né, lembrando que toda vez que você for escrever um programa, você tem que
tentar ao máximo prever todas as possíveis situações que essas decisões vão causar, né? Porque se o fluxo ele não tiver fechadinho, vamos supor que, pegando o exemplo que o Felipe falou lá do banco, né? Se a gente coloca o programa para simplesmente chegar e entrar no banco, só que o banco está fechado, o sistema ele já ia cair em falha, né? Ia ser uma exceção não tratada, né? Então a gente tem que prever todos esses fluxos alternativos para o programa funcionar bem e não cair em erros, né? Isso são as condições lógicas que a gente tem dentro do sistema. Então, assim como no dia a dia, os programas utilizam as condições de decisão para fazer as coisas, em programação isso é conhecido como condicional if-else. Então, traduzindo if seria o se, o else é se não. Então, eu trouxe aqui, né, um código bem simples de 2 cenários. Ambos eles são para verificar se um aluno ele está aprovado ou não. Então, é um código bem simples, ele verifica se o aluno está aprovado ou reprovado. Para isso, eu utilizo 4 variáveis do tipo float. Como eu expliquei, né, como a média, o resultado, quando eu vou obter a média dessas 4 variáveis, ela pode ser quebrada. Então, por esse motivo, eu precisei utilizar do tipo float. Então, por isso que em vez de utilizar inteiro, eu utilizo o float nas declarações. E atribuo as notas dos alunos para cada bimestre. Esse, como é um exemplo, apenas lembrando, né, que esses valores em um programa real não estariam dentro do código. Seria o usuário que iria informar esses valores das notas. Agora, entrando no momento de tomar uma decisão, precisamos saber se o aluno está aprovado ou reprovado, sendo que o valor da média para ser aprovado deve ser maior que 7. Era para ser maior ou igual, né? Só que eu esqueci de colocar um igual, né, nesse exemplo. Então, ficou só maior que 7. Do contrário, o aluno está reprovado. No cenário desse exemplo, a média do aluno foi de 7,5. Dessa forma, ele satisfaz a condição do if e exibe a informação que o aluno está aprovado. Aqui do lado direito tem, né, a saída da execução desse sistema. Ele mostra qual que foi a média e qual que foi o resultado da execução. Agora, o terceiro cenário, o segundo cenário aqui de baixo, agora temos um cenário um pouco diferente. O aluno ele pode ser aprovado, reprovado, ou ele pode ficar de recuperação. Então, a gente tem uma segunda condicional aí. Lembra que eu falei que a gente só tem if e else para fazer a comparação. Como que a gente resolve esse problema? Para resolver isso, a gente pode utilizar o que a gente chama de else if. Então, eu faço a primeira verificação, a média é maior do que 7? Ela não satisfaz essa minha condição. Então, a média ela é menor. Tá, então, eu verifico else if. Então, se média é maior do que 5, ele está em recuperação. Se nenhuma dessas duas condições me satisfazer, aí eu caio no senão, que aí é realmente qualquer execução que não satisfazer nenhuma dessas duas condições, ela cai no senão, porque ela é uma saída obrigatória caso não respeite nenhuma das duas condicionais anterior. O resultado dessa média aqui, ela foi de 6,5, então o aluno, no caso, ele estaria de recuperação para esse exemplo aqui, que a gente deu. De ifs, né, de comparação, é isso. A parte realmente não é tão complexa, ela é bem simples, é totalmente lógica, então você vai usar muito lógica quando tiver que resolver qualquer problema do mundo real. Agora a gente vai entrar um pouco no conceito de laços de repetições. O que é um laço de repetição? São coisas que a gente precisa fazer no sistema repetidas vezes. E isso é também constante. Sempre a gente tem, se eu preciso ler um arquivo e somar um valor de um arquivo, quero somar a dívida de um cliente, por exemplo. Então, eu pego todas as contas que ele fez, leio linha a linha, faço a soma e dou o resultado. Então, laços de repetições a gente usa diariamente, é uma das coisas mais habituais de se usar na computação, e é o dia a dia de um programador. Entrando na parte de laços de repetições, nós temos três tipos de laços de repetições, né? Um deles é o for, o outro é o while, e o último é do while. O último ele é bem pouco utilizado, mas vamos falar do for. O laço de repetição for, ele tem 3 partes, sendo elas, a estrutura delas, sendo a variável de controle,
condição lógica de parada, então em que momento que eu vou parar aquela repetição, e como que eu faço a atualização daquela variável que é utilizada como condição de parada. Então aqui abaixo tem um exemplo como que é o for. Então é a variável de inicialização, condicional e variável de update. E dentro dele eu executo o que eu quiser. Próximo é o while. Então a estrutura dele é um pouco diferente. Eu não tenho 3 partes, eu tenho apenas uma parte que é a variável condicional. Então eu só tenho uma condição lógica de parada. Quando que esse while ele vai ser interrompido? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando usa o while, porque se você não colocar uma condição que vai parar, ela vai estourar a memória do seu computador. Então ele vai entrar em um loop infinito e ou ele vai derrubar o seu sistema, ou ele vai derrubar a máquina mesmo. Acontece cenário já que ele derrubou a máquina, tanto que ele consumiu memória. Por último, né, temos o do while, que ele é bem pouco utilizado. Eu acho que hoje, em 13 anos de programação, deve ter utilizado umas 3 vezes só. Ele é útil, mas é bem específico a utilização dele. Qual que é a diferença do do while para o while? O do while, pelo menos a primeira execução, a primeira entrada, ela vai ser executada. Então, independente da minha condicional, se a minha condicional já for falsa, ela vai executar a primeira vez, depois ele verifica se aquela condicional ela é verdadeira ou não. Então, eu garanto que pelo menos uma execução é realizada. Agora, a gente vai entrar um pouco em alguns exemplos, né, desses 3 tipos de código. Tá, a diferença dos 3, né, como eu expliquei, basicamente o for, o while, eles são bem parecidos na parte da condicional. Então, eles verificam desde o início se aquela condicional é válida ou não. Se não for, ele não executa o que está dentro da parte tanto do for como do while. Diferente do while, que ele executa a primeira vez e sai depois se a condição não for válida. Então, a diferença deles é mais do while, e o for e o while são meio parecidos. Então, aqui eu fiz um exemplo usando o for. Eu declarei uma variável do tipo string com o meu nome, e dentro dela, o que eu falo? Eu peço para ele, nada mais, só printar em tela posição por posição dessa variável. Então, o que eu uso? Eu declaro aqui que a minha variável de inicialização é um inteiro do tipo, um inteiro i, que começa de 0. Depois eu verifico, i, ele é menor do que o meu tamanho da minha variável? Então, se i for maior ou igual, eu interrompo essa execução. No final de cada execução, eu tenho a condição de atualização, que é o i++. Então, a cada execução aqui desse print, eu peço para incrementar o valor de i. Então, ele começa em 0, vai para 1, 2, 3, até que ele atinja que o valor dele é maior ou igual do que o tamanho da minha variável nome. Então, ele vai ter como saída isso que está do lado direito, que é meu nome impresso, só que a cada linha vai ser uma letra apenas. O segundo exemplo é igual, a diferença é que é utilizando o while, e como eu falei, dentro dele, a condição de parada é a mesma. O que muda é como eu atualizo a minha variável de condição. Então, eu não consigo fazer a atualização igual no for. No for eu faço no próprio corpo dele. Então, na terceira condição eu consigo atualizar a variável i. No while, não. Eu tenho que atualizar dentro dele. Então, eu faço a verificação se a minha variável ela é menor ou igual do que o tamanho do nome. Se ela for menor, eu entro dentro da execução e no final eu incremento a variável, até que a condição não satisfaça e ele interrompa essa execução. A saída dos dois será a mesma. Esse while aí dá até para a gente aplicar lá. Vamos voltar lá no banco, né? Enquanto o banco estiver fechado, eu vou voltando, né? Até o momento que ele é aberto, eu faço o que eu preciso e acaba, né? Isso eu mesmo. saio da minha repetição. Então, se vocês verem, são todos os problemas que a gente tem hoje no dia a dia, que se você pensar, você consegue traduzir ele para lógica de programação. Você consegue traduzir um problema do dia a dia em uma lógica de programação. Os laços de repetições, né, e decisões condicionais, quando você está aprendendo, pelo menos para mim, foi uma das coisas mais legais que eu aprendi a fazer. Que aí é quando você começa a ver que você já está dando forma nos sistemas, quando você começa a resolver problemas mais complexos e quando você faz um sisteminha aí utilizando as decisões condicionais, os laços, até sistemas mais simples.
quando você vê o resultado, é muito gratificante. Então, é legal demais aprender isso daí. E por último, né, a execução do do while. Então, o que eu faço? Eu declaro uma variável do tipo booleana e pergunto se morador existe. Então, vamos imaginar um cenário de um carteiro, ele precisa fazer a entrega para o endereço. Mas o carteiro, ele não sabe se aquele morador ainda está naquele endereço. Então, qualquer condição aqui, morador existe? Eu seto ela inicialmente como verdadeira, porque até então, para mim, é verdadeiro que aquele morador existe lá. Então, eu vou fazer a primeira execução, que eu vou fazer a primeira tentativa de entrega. Então, eu executo no do, eu imprimo em tela, né, tentativa de entrega. Em segundo, morador se mudou? Sim, ele não conseguiu encontrar o morador. Então, eu seto aquela variável lá para igual para false. No caso, eu poderia ter uma condição aqui dentro, né? Faria antes de morador se mudou, eu faria uma condição, morador se mudou, sim ou não? Se morador se mudou, atualiza a variável para false. Na segunda execução, na segunda tentativa, eu verifico, né? Aqui embaixo eu já verifico aqui no while, então ele já vê, o morador ainda continua como true, ele continua existindo nesse lugar? Ele só estava ausente ou ele realmente se mudou? Ah, não, ele atualizou aqui para false. Então eu não vou executar uma segunda vez, eu não preciso continuar tentando, fazendo tentativas de entrega, porque eu sei que eu nunca vou encontrar esse morador. Então não tem mais por que eu continuar a execução desse laço. Então é interrompida a execução, e por último ele imprime no final da execução que o morador não, devolve correspondência ao remetente, né? Então a correspondência vai ser devolvida para quem mandou ela. É legal também a gente dizer, né, que, assim, você mostrou até um trecho aí em C Sharp, né, para o pessoal até identificar, mas, assim, a estrutura, ela pode, às vezes, mudar em outras linguagens, né, não necessariamente é igual, vou ter abertura, por exemplo, de uma chave, vou ter um else if escrito desse jeito, vai existir um do while, mas a condição if é um if em qualquer programação, o else vai ser, o for vai ser, a regra, o que ele vai fazer, ele vai respeitar a mesma regra. Isso que é importante a gente dizer. O que muda de linguagem para programação para linguagem é a semântica. O que é a semântica? É a forma como é escrito aquilo. Então, por exemplo, um if, ele continua sendo um if em todas as linguagens, não muda. Todas as linguagens vai ter if, else, todas as linguagens vai ter for, while e do while. Isso não muda. O que muda é a semântica como eu escrevo. Eu posso ter linguagens que eu preciso colocar parênteses entre o início da função while, tem linguagens que eu não preciso. Então, no caso do VB, por exemplo, eu não preciso colocar variáveis. Eu escrevo coisas antes. Então, if alguma coisa, then, aí eu entro a execução. Então, são diferenciação da linguagem, mas o conceito em si não muda em nenhuma linguagem. Acho que é legal também compartilhar com o pessoal a existência de uma tabela chamada tabela verdade, né? Então, a tabela verdade, ela vai te dizer qual vai ser o resultado da condição, né? Então, se eu tenho dentro de um if aí, dentro de uma condição, dois elementos que são verdadeiros, então ele vai entrar dentro da condição do if. Se ele tiver um elemento que é verdadeiro e outro que é falso, aí ele não entra. Se eu tiver um elemento que é verdadeiro ou outro elemento que é falso, ou seja, se um dos dois for verdadeiro, ele vai entrar. Então, a tabela verdade é uma tabela legal aí de vocês darem uma olhada com calma, fixar bem o conhecimento dela, porque você vai usar para o resto da vida. Isso. Essas comparações que foram apresentadas são comparações bem simples, utilizando somente uma condicional, mas problemas na vida real a gente utiliza várias condicionais. Então, realmente, você tem que satisfazer ela de acordo com o que você escreve. Então, você pode colocar aqui algo tem que ser verdadeiro e outra coisa tem que ser verdadeira. Ou você pode colocar que a primeira coisa tem que ser verdadeira ou a segunda. Então, não é que as duas precisam ser. Apenas uma sendo verdadeira já satisfaz. No caso do e, as duas têm que ser verdadeiras e satisfazer a condicional. Então, é o que a tabela verdade fala, né? Então, você precisa saber quando aplicar and, ou or na sua comparação, que são comparações lógicas, na verdade. Eu acho que vamos mostrar agora vou fazer um código rapidinho aqui, bem simples mesmo, pessoal ver. Eu vou usar até uma linguagem que é importante, eu vou dizer para o pessoal, que eu
aprendi ela recentemente, né? Eu sempre trabalhei com .NET, C Sharp, e recentemente eu comecei a aprender mesmo o Python na mão, né? Fui lá, olhei alguns cursos, pesquisei na internet, vídeo no YouTube, então assim, não precisei pagar nenhum curso, e aí aquilo, quando você sabe uma linguagem, você aprender outra, é a questão que o Rodrigo até falou, a semântica, né? Porque você já tem a lógica, o importante é a lógica na nossa cabeça. Isso vai mandar muito, né? Muito importante. E isso que é legal. Se eu sei uma programação, para eu migrar para uma, duas, três, é rapidinho. Não, eu não tenho dificuldades, é até mais fácil o aprendizado. Deixa O eu só... conhecimento que vai agregando, né, Felipe? É, A única dificuldade, às vezes, que você pode ter é quando você muda o paradigma mesmo, né? Então, por exemplo, eu estou acostumado a trabalhar com orientação a objeto. Esses dias eu peguei um pouco de Clojure para aprender, e assim, eu estou apanhando um pouco, mas a lógica não muda, é a mesma para todas, né? É só a forma de como você vai aplicar a abstração do mundo real para dentro do sistema. Mas isso. é bem isso. Se você tem a lógica, você tem mais de meio caminho andado aí. É verdade. Então, eu vou fazer um programa aqui bem rápido mesmo, só para exemplificar mesmo, só para dar aquele gostinho, pra vocês verem como é legal a programação. Vai ser uma calculadora, tá? Em Python, eu escolhi a linguagem Python, como eu falei, ela é bem simples. Quem estiver começando também, quiser aprender, vai ver que é muito tranquilo, tá? Então, assim, o que eu vou mostrar primeiro aqui? Um print, tá? O que é um print? Eu vou imprimir alguma coisa na tela, tá? Então, assim, em Python é bem simples, é uma linha, tá? Print Hello World, que é o comando mais famoso que a gente aprende quando está programando alguma coisa. Só ver se ele vai rodar. Bom, saiu aqui embaixo. Hello World, aqui embaixo no terminal. Hello World. Então, a gente viu que quando eu dou um imprimir em alguma coisa, o print, na verdade, é o imprimir, né? Ele imprime no terminal ali pra gente o que é escrito, tá? Então, vamos imaginar uma calculadora bem simples, que eu vou pedir dois números e uma operação matemática, sendo ela soma, subtração, divisão ou multiplicação, e no final ele imprime para a gente o valor, tá? Então, como que eu faria? Vamos lá, digite o primeiro número. Legal. Então, digite o segundo número. Então, ele já vai imprimir esses dois comandos na tela. E digite uma operação matemática. Então, o que eu estou fazendo aqui também, logicamente, tá? Eu já estou separando, até aplicando o que a gente falou, eu estou separando o que eu vou pedir para cada um dos steps aqui, né? Dos passos. Então, eu estou organizando também o meu código. É uma forma de organizar o meu código para eu também não me perder. Claro que esse é um código bem simples, vai ter 10 linhas aí, mas é para entender como estruturar isso. Depois que eu pedir o primeiro número, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso capturar, eu preciso reter isso que o usuário digitou, tá? Como eu falei, depende muito da linguagem, mas em Python, se a gente colocar, é até diferente do que o Rodrigo tinha mostrado, que ele coloca a variável int, o nome a variável. No Python eu não preciso declarar o tipo dela, tá? Se eu colocar número 1 e o input, o que eu digitar vai ser carregado já automaticamente dentro dessa variável, tá? O que é importante dizer aqui, essa variável vai ser gravada como um texto. Então, o que eu tenho aqui dentro é um texto, porque foi uma entrada de texto, tá?
Se eu colocar até aqui em cima, dá pra gente ver, ó, número 1, 2.str. Str é string, né, que o Rodrigo explicou. É o array de chars, então eu tenho uma string. Na hora que eu somar duas strings, ele não vai entender. Então a gente precisa fazer uma conversão desse valor para inteiro, para que ele seja inteiro. Poderia ser um float aqui, a decisão. Só estou usando um inteiro mesmo para a gente exemplificar. Eu vou fazer a mesma coisa para o número 2. Opa, legal. Já tenho as minhas duas entradas, tá? E vou guardar a operação que digitar. Nesse caso pode ser o texto mesmo, não vai ter problema, porque vai ser um char ali que vai ser digitado. Então eu posso fazer dessa maneira. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa identificar o que o usuário digitou, né? Legal, ele digitou dois números, mas que operação? Que operação que eu vou aplicar em cima daqueles dois números? A gente faz o if. Então, if operação for igual... Opa, ficou mais aqui. For igual a soma. Nota que aqui no Python a gente não tem chave, tá? É bem visualmente até mais limpo da gente ver. Por isso que eu falo que é até uma linguagem boa para se começar. Então, se a operação for mais, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar dar um print. Então, eu vou imprimir na tela o resultado da soma. Então, eu pego o número 1 mais o número 2 e imprimo esse valor. Tá? Diferente lá do else if, a gente tem o else if aqui também, só que ele chama elif. Operação faltou um aqui, que eu estou comparando, né? Comparação é sempre 2. Esse até é um ponto legal que você mostrou. Só tomar cuidado que quando você colocar um igual só, você está atribuindo o valor. Quando usa igual, é comparação. Então, isso foi legal até que você esqueceu aí de colocar, porque dá para explicar a diferença entre 1 e 2. É isso mesmo. É igual aqui em cima, né? Na hora que a gente faz o input, isso aqui é atribuição, né? Estou atribuindo a minha digitação para a variável 2. Aqui não, aqui é uma comparação, né? Eu estou vendo se o que tem dentro dessa variável é igual a esse texto aqui. É isso mesmo, bem dado. Então, elif operação é igual. No caso aqui, a divisão é a barra. Só organizar aqui. Eu vou colocar um elif aqui, porque aí eu explico para vocês uma regra legal para a gente tratar. Então, se for a multiplicação, número 1 vezes o número 2. Legal. O que eu vou fazer aqui só para ficar legal o nosso código, tá? Se ele não digitar nada do que foi escrito, do que a gente pretendia, então se não foi uma soma, subtração, divisão, multiplicação, a gente pode dar uma mensagem aqui de operação matemática não reconhecida. Então, qualquer entrada que seja diferente disso, a gente vai eliminar faltam 2 pontos aqui. Qualquer entrada diferente, a gente elimina o erro, porque supondo que eu colocasse essa última operação no else,
Então, ele poderia digitar qualquer coisa diferente dessas outras, que ele ia cair sempre na multiplicação. Então, até para ficar mais organizado, a gente pode colocar dentro de um else, então qualquer coisa que fuja do que a gente espera ali dentro, ele vai ser tratado. Isso é até legal como experiência para o usuário final, né? Aí até vai até além do campo de programação, né? A gente torna uma experiência para quem está utilizando aquele programa melhor. É legal depois, o Felipe, mostrar como que fica o resultado sem esse else aí, jogando uma operação inválida, para o pessoal ver como que seria na tela, né? Como que o sistema iria se comportar. Uhum. Ó, então vou fazer um aqui, ó. Digitei o 2. O segundo número, digita o segundo. Então, o programa ele respeita a ordem das linhas aqui. Então, segundo número 4. Então, eu vou escolher a soma. Então, ele respeita. Então, ele simplesmente identificou essa operação, caiu aqui dentro. Ó, vamos mais uma vez? Então, primeiro número, 5. Segundo número, 8. Eu quero multiplicar agora. 40. Legal. Vamos testar agora o fluxo digitando qualquer outra coisa. Então, primeiro número 3, segundo número 4. Vou digitar aqui o jogo da velha, ou a hashtag. Operação matemática não reconhecida. Qual foi o... Então, assim, a estrutura do nosso programa está pronta, tá? Acho que essa é a ideia, mostrar. Qual que é o teste aí, Matheus? A gente retirar esse else e colocar para cima? Não, só Deixa retirar sem. e executar colocando o jogo da velha, por exemplo. O pessoal vê Sem o que ela, vai né? aparecer na tela. Isso. Então, vamos lá. 3, 3 e a nossa operação matemática. Esse daí, como Aí. o Felipe falou, é legal que assim, não é que o sistema não vai funcionar, ele vai funcionar. A diferença é que o usuário que está utilizando, ele não sabe por que deu erro ali na aplicação, ele não sabe por que não exibiu o resultado final. Então, é bem importante quando você começa a programar, você ter cuidado nas comparações e garantir que todos os cenários estão sendo previstos, né, nas suas condições, para que o usuário tenha uma experiência legal, ele consiga, se realmente, caso tenha uma falha ou um erro de digitação, o sistema consiga informar para ele aonde ocorreu essa falha, para ele poder fazer o ajuste do lado dele, ou não, mas o sistema consiga ter um comportamento e consiga tratar exceções. Uhum. É isso, né? Dentro desse programa aqui, a gente pode até dizer assim, foi um exemplo, tá? A gente poderia fazer milhares de melhorias dentro de um simples sistema que calcula, né? Poderia adicionar mais operações, eu poderia colocar vamos lá, entrar num laço de repetição, né? Um while, enquanto eu não der um comando de sair, eu vou fazendo conta. Então, eu aplico um while dentro do meu código. Então, assim, enquanto eu não receber um comando de sair, eu vou fazendo as contas. Porque, no exemplo aqui que eu dei, toda hora eu estou apertando aqui o F5, que é o comando, para ele rodar o meu programa. Então, toda hora tem que digitar. Então, e se eu fizer um while que ele vai sempre pedindo, cansei, eu vou lá dar um comando de sair, e ele simplesmente fecha o meu programa. Tem diversas melhorias. Eu poderia melhorar esse input da operação, poderia ser um menuzinho pronto, que eu digito simplesmente a opção, não preciso digitar a operação, e falo, essas são as opções disponíveis. Qual você quer? 1, 2, 3 ou 4? Então, isso é uma infinidade de melhorias que dá para a gente ir colocando no nosso código, melhorando nossa lógica, nosso algoritmo. E só acho que é legal também, o Phelps, compartilhar com o pessoal que você usou aí, por exemplo, o Visual Code, né, para fazer esse exemplo, e o que o pessoal precisa instalar em casa se eles quiserem repetir o exemplo, né? Uhum. Eu vou explicar isso aqui porque é bem rapidinho e bem simples mesmo, tá? Essa ferramenta é o VS Code, é a ferramenta da Microsoft.
ela é free, é bem completa, bem legal, bem simples, levinha de usar. Acho que todo mundo aí usa, né? Vocês também usam. Assim, não tenho o que dizer da ferramenta. Ela funciona tranquilo. Uai, o que que a gente precisaria, tá? Dentro dessa ferramenta? Dentro do Visual Studio, existem extensões, né? Como se fossem plugins que a gente vai colocando dentro do nosso programa. Porque ele é bem leve e as pessoas a comunidade, ela vai desenvolvendo coisas para melhorar a ferramenta, tá? Então, uma das extensões é uma extensão do Python para ajudar justamente na interpretação da linguagem, e tem até uns que a gente chama de snippets, né, que são os códigos prontos. Igual eu digitei aquela or if pronto, né, mas eu poderia chegar nesse snippet aqui, ó, e se eu der um enter, ele já monta para minha condição. Então, pô, é bem mais fácil, né? Eu colocaria a operação aqui e seguiria o jogo, né? E além disso, no próprio site do Python lá, baixar a última versão, instalar, bem simples, coisa assim, eu posso garantir que é coisa de 5 minutos para a gente fazer todo o processo. Quando eu peguei para programar, como eu falei, foi bem rápido, bem simples, eu achei bem legal isso, é 5 minutos. Vai lá no Python, depois a gente pode até confirmar, mas eu acho que é python.org, joga lá no Google, a gente acha. Na aba de downloads, baixa a última versão, instala o VS Code, pô, criou um arquivo aqui, .py, da F5 já vai estar rodando, é bem simples mesmo. Acho que é um bom início, tá, para quem está começando. Até eu fiquei com vontade de baixar aqui. Eu acho que o que a gente tinha para passar era isso, né? Então, espero que todos vocês aí tenham gostado. Espero de verdade que todos tenham a possibilidade de entrar nessa área, que é uma área fantástica, existe milhões de possibilidades de trabalhar. Programação é só uma delas. E em programação mesmo, você pode programar robô, pode programar inteligência artificial, você pode... É muita coisa que você pode fazer. Você pode programar celular, dispositivos embarcados, que são dispositivos que ficam em geladeira, televisão. Então, realmente, hoje na área de informática existe muitas possibilidades. Então, espero de verdade que todos vocês consigam entrar na área aí e logo mais a gente possa se encontrar aí trabalhando junto. E que a gente tem ajudado, né, o mínimo aí, assim, a gente tem um tempo curto também, mas espero que a gente tenha conseguido passar um pouco aí do início de tudo, como é a programação, a parte que a gente gosta mesmo. Espero que motive vocês de alguma maneira aí, que é uma área, como eu disse, bem legal, e o que a gente mostrou realmente uma gota num oceano. Tem muita coisa na parte de tecnologia. É exatamente isso que eu ia falar. É muita coisa aí a mais que tem para aprender, mas esse início aí já dá para ver que é bem legal, né? Se colocar uma coisa aqui, escrever um monte de coisa e já sair um resultado. Por exemplo, aí essa calculadorinha aí básica, mas se você deixar ela mais completa, ela pode virar uma calculadora com múltiplas operações. Então, ver o resultado de um código que a gente escreve é muito interessante. Então, espero aí que vocês tenham gostado e a gente agradece a oportunidade de estar podendo passar um pouquinho aí para tentar engajar vocês aí e a gente se encontrar no futuro aí no mercado, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de a gente estar podendo contribuir com o conhecimento. Espero que todos vocês tenham gostado. Para nós foi um privilégio. E espero que vocês assistam o próximo episódio, né? Não percam o próximo episódio aí que estará disponível amanhã.